Considerado um dos clubes mais tradicionais do futebol equatoriano, o El Nacional vive hoje um dos momentos mais perigosos dos seus 64 anos de história. Talvez nem todos estejam acompanhando de perto, mas a situação dos puro crioulos é dramática. Depois de ser rebaixado administrativamente da elite em 2025, o clube agora aparece como principal candidato para uma nova queda, dessa vez para a terceira divisão. Até o fechamento desse vídeo, após 18 rodadas disputadas na Série B, o El Nacional havia conquistado apenas 2 pontos. Foram 16 derrotas e 2 empates, em uma das piores campanhas já registradas na história da competição. No vídeo de hoje, o Gol de Canela conta os detalhes da crise que colocou o El Nacional à beira de uma queda inédita e que ameaça o futuro de um dos gigantes do futebol equatoriano. Como sempre acontece em vídeos com essa temática aqui no canal, para entender o que está acontecendo, precisamos voltar no tempo. Fundado em 1964 em Quito, o El Nacional construiu sua identidade de uma maneira bem particular. Conhecido como Clube dos Puro Crioulos, o time ficou famoso por atuar tradicionalmente apenas com jogadores equatorianos. Essa filosofia ajudou a transformar a instituição em uma das principais formadoras de talentos do país. Grandes nomes do futebol equatoriano passaram por suas categorias e por seu time principal. Entre eles estão Antônio Valência, Cristian Benítez, Renato Ibarra e muitos outros atletas que defenderam a seleção nacional e construíram carreiras no exterior. Durante décadas, o El Nacional foi uma potência. O clube conquistou 13 títulos do campeonato equatoriano e tornou-se o único time do país a alcançar 2 tricampeonatos nacionais, por isso recebeu o apelido de Bitri. Seu último título da primeira divisão aconteceu em 2006. Naquele momento, o El Nacional dividia com o Barcelona de Guayaquil a condição de maior campeão do futebol equatoriano. No entanto, justamente depois dessa conquista, começou uma transformação que mudaria profundamente a estrutura do clube. Historicamente ligado às Forças Armadas do Equador, o El Nacional recebia contribuições dos militares em serviço ativo. Em agosto de 2007, uma resolução do Ministério da Defesa determinou que esses aportes deixariam de ser obrigatórios e passariam a ser voluntários. O impacto financeiro foi imediato. No primeiro ano, aproximadamente 3.000 pessoas deixaram de contribuir. Esse dinheiro representava cerca de 17% do orçamento anual do clube. Alguns anos depois, a direção informou que aproximadamente 14.000 militares já haviam se desligado do sistema de contribuições, retirando uma fonte de receita estimada em $1,5 milhão por ano. Ao mesmo tempo, o El Nacional também começou a perder uma outra importante fonte de recursos, a venda de jogadores. Sem os mesmos investimentos de outrora na base, o clube parou de revelar possíveis grandes talentos. Diante desse cenário, começou as dívidas com jogadores, treinadores, demais funcionários e fornecedores. A crise também abriu uma disputa sobre quem deveria administrar o El Nacional. Desde sua fundação, o clube havia sido comandado por oficiais militares. Em 2013, Jorge Yunda tornou-se o primeiro presidente civil da instituição. Quando assumiu, o cenário já era bastante complicado. A dívida estimada era de $6 milhões e jogadores acumulavam aproximadamente 7 meses de salários atrasados. Nos anos seguintes, diferentes presidentes assumiram o clube, mas o padrão se repetia. A nova gestão culpava a anterior, renegociava compromissos, assumia novas obrigações e entregava a instituição ainda pressionada financeiramente. Em 2018, a crise financeira já havia atingido diretamente o campo. O El Nacional terminou o campeonato na 11ª posição entre 12 times da competição e, pelas regras da temporada, deveria ser rebaixado. O clube só permaneceu na elite porque a Liga Pro decidiu ampliar o campeonato para 16 participantes. Já em 2020, o rebaixamento finalmente aconteceu. Depois de uma das piores campanhas da história, o El Nacional terminou na última posição do campeonato equatoriano e caiu para a Série B. Era a primeira vez em 41 anos que o clube deixava a elite. Na segunda divisão, os problemas continuaram.
Houve dificuldades para registrar jogadores, atrasos salariais, suspensões por dívidas e conflitos entre atletas e dirigentes. Mesmo assim, os resultados dentro de campo foram acontecendo. Em sua temporada de estreia na segundona, ficou apenas a 1 ponto de conseguir o retorno à elite. Já em 2022, esse acesso finalmente aconteceu. A campanha devolveu a esperança à torcida. Afinal, além de garantir o retorno à primeira divisão, o El Nacional terminou a Copa do Equador na 3ª colocação e conquistou uma vaga na Libertadores de 2023. O campeão da Copa do Equador, o Independiente del Valle, já havia assegurado sua participação na Libertadores por meio do Campeonato Nacional. Já o vice-campeão, o 9 de Outubro, havia sido rebaixado para a Série B e, pelas regras vigentes naquela temporada, não poderia disputar uma competição continental. Na temporada de retorno, o time mostrou sinais de recuperação esportiva. Em 2023, chegou a liderar o campeonato nas primeiras rodadas e voltou a participar de uma competição continental. Já em 2024, veio um momento ainda mais especial. O El Nacional venceu a Copa do Equador. Parecia o começo de uma reconstrução, mas por trás da taça, a dívida permanecia. Em 2025, os problemas voltaram a aparecer com ainda mais força. Os jogadores passaram vários meses sem receber salários. Treinamentos foram interrompidos em diferentes momentos, enquanto a diretoria tentava negociar novos prazos. Mesmo em meio a esse cenário, o El Nacional conseguiu evitar o rebaixamento esportivo na temporada de 2025. Dentro de campo, o time havia feito pontos suficientes para permanecer na elite. Mas, no final das contas, a queda aconteceu nos tribunais esportivos. O clube descumpriu acordos de pagamento registrados com seus credores. Após 3 reincidências, a Federação Equatoriana aplicou punições que totalizaram a perda de 9 pontos. Pelo regulamento, o 3º descumprimento também permitia uma sanção mais grave, a perda imediata da categoria. Em 12 de janeiro de 2026, a Federação Equatoriana e a Liga Pro ratificaram oficialmente o rebaixamento administrativo do El Nacional para a Série B. Dessa vez, porém, a situação era mais grave. Após a confirmação da queda, o presidente Marco Pazos, que havia assumido o cargo em 2024, renunciou. O general Ricardo Carras assumiu a direção e declarou que o El Nacional estava praticamente quebrado. A alternativa encontrada foi buscar capital externo. Logo, ainda no início de 2026, o clube anunciou uma aliança com uma empresa chamada NEF Equador. O acordo previa uma relação de 15 anos e uma injeção milionária de dólares até 2041. A parceria, apresentada como uma possível salvação, durou poucos meses. Em abril de 2026, a NEF Equador encerrou sua ligação com o clube, alegando diferenças inconciliáveis com a direção. Pouco depois, em maio, Ricardo Carras e outros membros do conselho renunciaram. Atualmente, Juan Manuel Aguirre atua como interventor e tem a missão de organizar novas eleições. Esse vazio de poder ajuda a explicar o que acontece dentro de campo. Em apenas 7 meses em 2026, o El Nacional passou por 4 treinadores. O elenco foi montado em meio à incerteza. Jogadores não puderam ser registrados, contratações foram anunciadas sem que tivessem condições de atuar e a equipe começou a temporada com um grupo reduzido. Na estreia pela Copa do Equador, o cenário tornou-se ainda mais constrangedor. O clube não tinha goleiros habilitados e levou apenas 3 jogadores para o banco de reservas. Na Série B, o desempenho vem sendo desastroso. Como dito na introdução, depois de 18 rodadas, o El Nacional ocupa a última posição com apenas 2 pontos. Portanto, o risco de um novo rebaixamento não é apenas teórico, é real e imediato.